A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Querida irmã, querido irmão, segundo pesquisas recentes, o Brasil tem aproximadamente 30% da sua população que se declara ser cristão evangélicos. Isso dá cerca de 70 milhões de pessoas. É muita gente. É muito mais do que a população de vários países europeus. Agora fica a pergunta: mediante a corrupção, mediante a inversão de valores, mediante as pautas da esquerda que quer legalizar o uso de drogas, legalizar o aborto, que é o assassinato de inocentes, legalizar o ensino da ideologia de gênero para criancinhas nas escolas, aonde estão estas pessoas que se declaram serem evangélicas? Cadê esta multidão? O porquê que há um silêncio no país? O porquê que os poderosos, que os políticos, que os ministros do STF, que aqueles que são influenciadores nas grandes redes de televisão, o porquê que eles não estão sofrendo resistência se há 30% da população brasileira que se declara evangélica? Ou seja, de 3 pessoas, uma se declara evangélica no país. Ora, a palavra do Senhor nosso Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ora, a igreja é o sal da terra. A igreja é a luz do mundo. É dever da igreja protestar contra o pecado, protestar contra a iniquidade, protestar contra a injustiça, custe o que custar. Devemos nos lembrar, meus irmãos, da história de João Batista. João Batista foi morto, decapitado, por quê? Porque ele protestou contra o pecado dos governantes da sua época. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3 e versículo 4. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado, encerrando-o no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Ou seja, João não se intimidou quando ele percebeu que algo errado estava acontecendo, quando ele percebeu que uma injustiça, um pecado estava sendo praticado pelo grande Herodes, o governante da época, ele protestou. Ele disse para Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, não te é lícito praticar o mal, não te é lícito praticar o pecado. Veja, a igreja não pode se calar. Nós temos aí os Herodes dos nossos dias, aqueles que pensam que para eles não existem leis, não existem limites, aqueles que querem inverter a ordem das coisas, os valores que a nossa nação possui. A igreja não pode se calar. Nós precisamos nos levantar de forma individual e também coletivo e dizer: não é lícito a prática do aborto, não é lícito a ideologia de gênero para crianças nas escolas, não é lícito a liberação do uso da maconha, não é lícito que a corrupção venha prevalecer no nosso país. É tempo da igreja se levantar, porque senão, se nós nos calarmos agora, as coisas só vão piorar e nós seremos responsabilizados no futuro como aqueles que se omitiram, como aqueles que ficaram calados, como aqueles que preferiram ser covardes ao invés de enfrentar. Nós temos um compromisso com a nossa pátria, nós temos um compromisso com o nosso país, e o nosso compromisso é ser o sal da terra, ser a luz do mundo, ser aqueles que falam a palavra de Deus, custe o que custar, ser aqueles que apontam o dedo e diz: não é lícito fazer isso. A igreja precisa se organizar e se levantar contra tudo de errado que está acontecendo no nosso país.